Perfeito. Eu fiz essa pergunta, né? Porque é muito interessante como o Exu ele é uma das poucas divindades, pelo menos na África, assim, que veio para o Brasil e para a América do Sul, que é cultuado em todos os territórios. Cultuado pelo menos na África subsaariana, ali na Nigéria, no Togo, no Benin, né? É cultuado por um grande número de pessoas. E então me parece assim uma das poucas divindades capazes de unir assim as várias nações, né? E tem inclusive um movimento internacional, né, chamado Exu is not Satan, né? Exu não é o diabo, tentando busca desmistificar essa ideia e essa imagem, né? Esse imaginário que ficou a respeito de Exu associado com o diabo e associado com a prática do mal. Mas o senhor falou muitas coisas que abrem assim, margem, né, e precedente para a gente fazer vários questionamentos a respeito de vários temas, né? Como, por exemplo, a diferença entre a divindade, Exu, e as entidades que baixam no terreiro, né? Perfeito. Por exemplo, a diferença entre o trabalho, e aí é isso que eu gostaria de perguntar, assim, antes de entrar em outros questionamentos, qual que geralmente essa banda dos Exus, né, a Quimbanda, ela está associada com a esquerda da Umbanda, né, enquanto a Umbanda, propriamente dito, seria o caminho da direita, o caminho da mão direita, né, e para muitos autores, inclusive, né, abre uma interpretação de que essas duas vias elas oferecem um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Eu gostaria que o senhor adentrasse assim, um pouquinho mais profundamente nessas diferenças entre o trabalho na direita, né, e o trabalho na esquerda, o trabalho da Umbanda e da Quimbanda, e como é que elas se diferenciam e por que é necessário haver essas duas coisas. Sim. Bom, inicialmente, eu acho que é preciso saber diferenciar, por exemplo, a ideia do Exu entidade e a ideia do Exu divindade, né? Exu, a palavra Exu, ela significa esfera, né? Ou, mais apropriadamente, nas línguas antigas, né? O Yorubá, ele é uma língua aparentada, muito próxima ali com as línguas semíticas, né? Com o hebraico e o árabe. Existe uma palavra em hebraico, ou aramaico, né? E muito próxima até no árabe, que se chama ash, né? Que é uma palavra que identifica o fogo que se divide em três partes, mas é um fogo que ele se projeta para fora. Daí vem a ideia de uma divindade que está como se estivesse dentro de uma esfera e ela se projetasse para fora, né? Isso não é difícil de compreender quando você lembra da palavra, por exemplo, êxodo, né? A palavra grega êxodo, que significa aquele que sai, né? Que tem a mesma raiz, né? Que ash, né? Daí vem a palavra Exu, né? Ou Exu, As, que significa aquele espírito que proporciona o movimento de dentro para fora, proporciona um movimento interno de renovação, que proporciona a capacidade de renovação, né? Porque tudo aquilo que se projeta de dentro para fora tem a ideia de crescimento, tem a ideia de expansão, né? Tem a ideia de um processo harmônico de renovação e, mais do que isso, de quantidade. E é claro que tudo aquilo que se projeta cresce, tudo aquilo que se determina para ir a determinadas distâncias, em termos de consciência, em termos de identidade, prevê uma coisa que é o que Exu faz, né? Que é o conflito, né? O conflito não necessariamente é algo que seja ruim. A partir do conflito você consegue, na verdade, encontrar, se redimensionar e
entrar em novos locais da sua própria consciência. E Exu, ele faz exatamente isso, né? Quer seja aquele espírito que baixa nos terreiros, quer seja as ideias ou as concepções dessa divindade africana que, além de guardiã, ela também promove o crescimento, né? Promove o redimensionamento da própria alma. Agora eu me esqueci da sua pergunta aí, eu entrei em outras questões. Eu tinha perguntado sobre a diferença, né? Basicamente, assim, a diferença da Umbanda e da Quimbanda, a diferença do trabalho dos Exus para o trabalho das entidades que militam nessa outra faixa vibratória. Né? Sim, você falou da mão esquerda e mão direita, sim. Isso não é difícil de entender, né? Mas o segredo fundamental disso é bem profundo, né? Nós temos um lado direito e nós temos um lado esquerdo, né? Isso significa que nós temos, na verdade, duas formas e duas maneiras de agirmos de forma independente, vamos dizer assim, né? Nós temos duas mãos, dois pés, dois olhos. Por quê? Porque a nossa consciência, ela possui duas frentes aonde você estabelece aquilo que é ativo e aquilo que é passivo, independentemente de você ser destro, canhoto, isso não tem a ver, né? Mas nós possuímos a nossa expressão de forma dual, né? E essa expressão caracteriza-se pelo fato de haver um processo ativo e um processo reativo, né? Quando você cita, por exemplo, o caminho da mão esquerda, que é identificado como Vama Amarga, né, que é o caminho, alguns entendem como até a magia negra, né, em outros aspectos. Isso. Na verdade, refere-se ao quê? Principalmente aos planos inconscientes, né? Quando nós entendemos as questões mais cósmicas de Exu, por exemplo, nós vamos entender que o universo, ele se divide em seres espirituais, sem a agregação de energia massa sobre si, né? Sem qualquer forma de matéria sobre si. E o universo também possui um outro lado, que é a matéria, né? Ou a própria antimatéria, coisas existentes no sentido de terem começo, meio e fim. Então, o próprio universo possui algo consciente e algo inconsciente. Sim. E quando nós dizemos que o Exu, né, que nós vamos também entrar um pouco nisso, o Exu atua exatamente no inconsciente, nós estamos dizendo que ele atua nas coisas obscuras. E a matéria é algo que é muito obscuro, né? É algo que é muito ainda pouco compreendido e identificável, né, no universo, e Exu atua exatamente nessa parcela inconsciente. Por isso que é dito que ele é da mão esquerda, porque, em geral, né, nós temos a mão esquerda como algo mais passivo do que a direita, né? E a direita é mais visível, mais ativa, que está relacionado com a Quimbanda. Claro que a gente não vai entrar nisso, mas tem a ver com o processo até da manifestação da Kundalini, que faz com que essa nossa expressão dual aconteça. Existem alguns quadros antigos, né, até do próprio Cristo, onde mostra uma face irada e uma face calma, né? Isso tem a ver também com a ideia da Umbanda e da Quimbanda, né? Inclusive nas escrituras dizem lá que Cristo diz que se alguém der um tapa no seu rosto, você oferece a outra face. Né? A outra face pode significar você sempre ter a paciência para lidar com a agressividade, mas também, né, nós termos aquela ideia também de haver um processo de reação contra as agressões de alguma forma. Essas ideias antigas fazem com que nós possamos compreender o aspecto ritual de Umbanda e Quimbanda, né? Um aspecto, na Umbanda, no caso, o aspecto consciencial, consciente, na verdade,
e o aspecto inconsciente, né, onde há a manifestação de tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que é voltado para as questões mais internas e pouco compreendidas do nosso psiquismo. Todo psiquismo nosso, ele se estabelece, ele se expressa através de ritos, né? O próprio fato de nós... as pessoas entendem rito, às vezes, só simplesmente no aspecto religioso, né? O rito, ele não é só religioso, o rito ele também é algo que se compreende como um hábito, onde você possui questões repetitivas na sua vida, né? São ritos. Então nós temos ritos às vezes para comer, nós temos ritos para se comportar em casa, ritos para se comportar no trabalho e por aí vai. Agora, há os ritos religiosos, né? E os ritos religiosos, eles sempre estão divididos num aspecto visível, num aspecto invisível, num aspecto consciente e num aspecto inconsciente. Isso tem a ver com o quê? Com a ideia aprofundada do simbolismo, né? Que é algo que poucas vezes é observado dentro dos terreiros de Umbanda, né? De Quimbanda, Candomblé, de todas as religiões afro-brasileiras, que são os aspectos talvez mais importantes das casas, dos terreiros, que nós, dentro da nossa tradição, chamamos de figuras alquímicas, né? Que são figuras transformadoras. Para dar um exemplo, a figura do Cristo talvez seja a figura alquímica que mais transforme as pessoas, né? Na antiguidade, a alquimia, muita gente relaciona a alquimia simplesmente como a origem da química, né? Mas a alquimia, ela é a mãe da psicologia também, porque os antigos alquimistas, eles encerravam muitos segredos dentro de figuras, quadros, símbolos, e nós sabemos que a Umbanda, e todas as religiões afro-brasileiras, né, elas possuem, dentro da sua prática ritual, símbolos que são fortíssimos e eles existem de forma constante em quase todas as atividades dos terreiros. E Exu possui símbolos fortíssimos, né, dentro da manifestação, né, que eles exercem naqueles médios que são positivos, e mesmo a divindade Exu africana também possui símbolos muito importantes e muito fortes e transformadores que possibilitam uma renovação muito positiva das pessoas, né, quando elas se utilizam desses símbolos da forma adequada. E aí é que entra o perigo, né? Porque você lidar com símbolos de forma, vamos dizer assim, sem responsabilidade, isso gera um perigo muito grande, né, para quem lida com a magia, para quem lida com a magia ritual, principalmente, magia cerimonial, de uma forma que não possua o conhecimento adequado para mexer com isso. Perfeito.